Boa noite, a paz do Senhor a todos. Então, chegou a minha vez de ministrar a palavra do Senhor para todos vocês desse grupo e também as pessoas que virem através do YouTube. Essa mensagem vai estar disponível no YouTube. Então, essa noite, quem tiver a sua Bíblia, vamos abrir ela no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, no capítulo 3. Ainda com a Bíblia aberta, vamos dar início orando ao Senhor para que Ele possa abrir nossa mente e abrir nossos olhos espirituais. Papai, entramos em Sua doce e maravilhosa presença nessa noite, Senhor, para engrandecer e enaltecer Seu santo nome, Papai. Muito obrigado pela Tua presença aqui. Ó Senhor Jesus, venha se fazer presente em nosso meio. Que o Seu Santo Espírito possa descer e fazer morada dentro de nós. Ó Papai, venha com poder e com glória, abrindo nossa mente, nossos olhos espirituais para receber essa mensagem. Ó Papai, que essa mensagem seja como flecha afiada, que venha de encontro aos nossos corações, de encontro à nossa alma, Senhor. Venha exortar nossas vidas, Papai. Tudo que não tiver de acordo, Senhor, venha falar conosco. Venha pôr um ponto final, Papai. Tudo que é do mundo e o Senhor não permite. Venha, Papai. Venha falar com cada um de nós através desse vídeo. Amém. Glória a Deus. Amém. Ainda com a nossa Bíblia aberta, vamos ler Cantares, capítulo 3, versículo 1. À noite toda procurei o meu leito, aquele que meu coração ama, mas não o encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por suas ruas e praças. Buscarei aquele que meu coração ama. Eu o procurei, mas não o encontrei. É um trecho triste. Se você ler tudo, você entende a história, todo o contexto. Mas esse trecho é um trecho triste, porque ela não está encontrando alguém que ama, não está encontrando o seu amado. E Cantares, como o próprio texto diz, escrito por Salomão, tem algumas interpretações. Os judeus interpretam aqui como um relacionamento, mas entre Jeová e Israel, seu povo. Nós interpretamos como um casamento, como um casal homem e mulher, e também podemos interpretar isso como um relacionamento de Cristo com nós, Cristo com a sua igreja, com a sua noiva, que somos nós. Então, é dessa forma que vamos ver hoje. Vamos ver um relacionamento entre Cristo e nós. Aqui quem fala é a amada, quem fala é a igreja. Eu procurei, mas não encontrei. E quais são os motivos da gente se perder daquele que nós amamos? Quais são os motivos de se perder do nosso amado? Nessa noite a gente vai ver alguns detalhes, algo que faz cada um de nós se perder de Deus, se perder de Cristo. O primeiro deles, eu quero falar com vocês, que seria o quarto. Ah, Felipe, mas como? Como podemos se perder de Cristo no quarto? Sim, infelizmente, o quarto é um lugar que muitos de nós se perdemos de Cristo. Mas por quê? Falta de oração, falta de comunicação. A oração é o meio que Jesus deu, que Deus nos deu, de falar com Ele. O Velho Testamento já declara: assim que o homem pecou, houve separação entre o que é santo e o que não é. Então, esse é o nosso meio de falar com Deus. Esse é o nosso meio de falar com o Pai. A oração. E o tempo de oração para a nossa vida espiritual é essencial. Devemos ter esse tempo de oração. Devemos separar esse tempo para falar com Deus. Não sei se vocês já perceberam, no findar de um casamento, num divórcio, a primeira coisa que falta é a comunicação. Se você ir no cartório, em algum lugar, eles vão te falar. Quando um casal chega, ele fala: eu não quero mais. Ou a mulher fala:
eu também não quero mais. Porque não há mais dois, são um. É um só. Um só vai pensar. Então não tem mais essa comunicação. Não tem mais comunhão entre o casal. Esse é o primeiro sinal de um divórcio. Isso não pode isso pode ser interpretado na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração. Se não há mais comunicação com Cristo, se perdemos dele. Aquele que não fala, não conversa, não busca a Deus no seu quarto, está cometendo um ato de genocídio, vamos dizer. Ele está matando algo que Deus te deu. Ele está matando algo que Deus plantou em você. E esse motivo de oração, essa busca por Deus, não pode ser apenas na dor. Estamos passando por motivos maiores do que nós. Passamos essa mensagem por vídeo, todos nós sabemos que não tem culto em várias igrejas. E o que você está vendo hoje é um momento de oração tremendo. Só que há um porém atrás disso. Há um problema. Buscar a Deus apenas na dor gera algo ruim. O porquê? Porque quando a dor passa, você não o busca mais. É duro falar isso, mas quando a dor passa, você não o busca. Quando a dor vai embora, você não busca mais. Qual o motivo de tomar uma dipirona sem dor? Não há motivo. Jesus não é dipirona para você buscá-lo apenas na dor, apenas na dificuldade, apenas no percalços da vida. O buscar a Deus, buscar a Jesus, é pelo amor, é por amor, é por gratidão. Tudo que ele fez na cruz é uma forma de agradecer. E também é o único meio de se enxergarmos a Deus, é através dele, através da oração. E Mateus 6, versículo 6, ele fala isso. Se você tiver a sua Bíblia, pode abrir também. Eu já deixei anotado aqui. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. Orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, Jesus declara aqui que a oração no quarto, o conversar com Deus no quarto, é essencial para cada um de nós. Porque Ele está vendo no secreto. Ele nos vê 24 horas por dia. Mas a comunicação conosco é através da oração. Ali pedimos bênçãos, pedimos o perdão do nosso pecado, nos relacionamos com Jesus. Um relacionamento precisa disso. Precisa dessa conversa no dia a dia. Não é apenas em dificuldades como essa, em vírus, em pandemias. Porque se a dor te leva a Cristo, infelizmente, quando essa dor passar, não há mais motivo de buscá-lo. Não há mais motivo de entrar no nosso quarto e orar ao Senhor. Então, creio que essa pandemia vai passar. Creio que esse momento vai passar. Mas eu espero que, ao passar, você não pare de orar, não pare de buscar. Não faça que minhas palavras sejam verdadeiras. Que quando você sarar dessa dor, sarar desse problema, você abandone a Cristo. Busque, mesmo na dor, mesmo na mansidão. Eu li um livro chamado
O Deus Esquecido. Ele fala de um missionário que estava no Afeganistão, na época que todo mundo passou da guerra entre os Estados Unidos e o Afeganistão, atrás do Bin Laden. E esse missionário da Coreia, ele estava no Afeganistão com mais 5 amigos. E ele foi pego pela facção local. Ele foi capturado junto com seus 5 amigos. E infelizmente, lá eles adoram Alá, o Deus deles. E eles não deixavam os missionários com as Bíblias. Eles queimavam as Bíblias. No momento de milagre, ele achou o Novo Testamento, uma Bíblia bem pequena, bem reduzida. E eles revezavam essa Bíblia todo dia, para que todos tenham acesso, aqueles 5 amigos tenham acesso à Palavra de Deus. E ao findar da guerra, ele foi resgatado. Graças a Deus, ele conseguiu ser resgatado com vida junto com seus 5 amigos. E ele estava conversando com o autor do livro, O Deus Esquecido, e ele falou que sentia saudade. Aí o autor falou: saudade do quê? Saudade da comunhão. Porque hoje eu estou livre para ler a Bíblia quando eu quero, para falar com Deus quando eu quero, e lá não. Lá eu tinha poucos momentos que os guardas estavam distraídos para ler a palavra de Deus e falar com Deus. Isso se tornou muito mais gostoso, muito mais atrativo, porque era algo proibido. Ele não podia fazer isso. Então a presença de Deus era constante na vida dele. Ele fazia isso todo dia. E quando ele foi liberto, voltou para sua terra natal, ele sentiu falta do que ele tinha vivido com os seus 5 amigos. Porque os 5 amigos se separaram, não falavam mais, pelo telefone às vezes, mas ali eles estavam reunidos, presos, em um só propósito, em um só coração, em uma só adoração. Eles louvavam, eles falavam com Deus, liam a palavra. E todo esse tempo de prisão foi um aprendizado para eles. Eu quero que esse tempo de pandemia, esse tempo de dificuldades que estamos passando, de quarentena, seja um aprendizado para cada um de nós, para valorizar o que temos, valorizar a presença de Deus, valorizar o que temos na nossa igreja. A gente precisa valorizar o que temos. Temos muito, mas reclamamos de barriga cheia. Temos que parar com isso. Continuando a palavra, temos que buscar a Deus por amor, por gratidão. Esse deve ser o nosso real motivo por buscar a Deus. Mais um item que nos separa de Deus: o pecado. Isso não preciso nem explicar muito. O pecado sempre fez separação entre Deus e os homens. Ao pecar, Adão e Eva foram expulsos da presença de Deus. Mas por quê? Porque algo impuro não pode viver na presença de algo puro e santo, como Deus. Hoje podemos entrar no Santo dos Santos através da oração, mas o nosso primeiro passo na oração é o quê? Perdoa nossos pecados, para nos limpar daquilo e entrarmos santos novamente. Temos esse porém. A morte de Cristo na cruz nos lavou do pecado. E através da oração conseguimos ser redimidos desse pecado e entrar no Santo dos Santos. Então o pecado é algo triste na vida do cristão. Ele nos separa de Cristo, nos separa do nosso amado. Temos que tomar cuidado com isso. Muitos vícios em pornografia,
vícios em redes sociais, pecados pequenos às vezes que você acha, um palavrão, uma palavra torpe, um desejo maligno contra o irmão, mas continua sendo pecado e fazendo separação entre Deus e os homens. Isaías declara assim no seu livro, Isaías 59, versículo 2, e ele resume tudo o que eu falei aqui. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha que triste. Os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós, e ele não ouvirá nossas súplicas. Temos que parar para pensar nisso. Ele não nos ouvirá. Então, podemos até buscar, mas sem o perdão dos pecados, meu querido, ele não irá nos ouvir. Muito cuidado com o pecado. O pecado faz cada um de nós se perder de Cristo. E ficar sem Cristo é algo dolorido e doloso ao nosso coração. Continuando. Mais um item que nos separam de Cristo, nos separam do nosso amado, como está em Cantares, as Escrituras. Você pode até estar achando o Felipe errou agora. Não, eu não errei. A falta das Escrituras causa essa separação. A falta de leitura da Bíblia causa essa separação. Não o ler, mas sim a falta. A falta dela causa essa separação. Ela vai causar uma separação entre você e o seu Deus. Vivemos num tempo que a leitura está muito facilitada. Ela está no celular, ela está no tablet, no computador, muitas vezes até na televisão. Então, a Bíblia em papel, os livros em papéis, eles decaíram muito. A Bíblia ainda continua sendo o livro mais vendido de todos, mas a venda em papel, ela caiu muito. Infelizmente, que eu, como um pouco mais antigo, gosto da Bíblia de papel. A Bíblia no celular não me agrada muito. Mesmo que eu tenha no celular uma Bíblia de estudo, mas a Bíblia em papel não pode faltar. E eu agradeço a Deus o zelo e o amor que eu tenho pelas Escrituras. Porque no tempo que vivemos hoje, temos que ter, como posso dizer, algo palpável e algo que possamos nos inspirar. Eu não sei se você gosta de algum filme, de algum livro, algum autor, um escritor especial, mas vamos reparar que se você ler muito sobre um autor, você vai querer começar a falar, você vai querer começar a agir e até se vestir como ele. Ele acaba virando um ídolo, como posso dizer, alguém que você se inspira. Se você lê bastante a Bíblia, é isso que eu quero de você. É isso que Deus quer de você. Que você leia para se inspirar. E quem sabe começar a imitar o Filho dele que desceu na terra. Se lemos, quem sabe as características de Cristo sejam plantadas em nós. Não no modo de vestir, mas sim no modo de agir. Amar o próximo, ser manso que nem Cristo. É algo de se pensar. As Escrituras é algo muito importante na nossa vida e na nossa comunhão. E a falta dela pode nos separar de Cristo, sim. Eu vou ler 2 salmos para enfatizar o que eu estou falando agora. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. O entendimento vem de onde? Das Escrituras. Salmo 14, 2. Mais um salmo. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos,
e de todo o coração o buscam. Obedecem os estatutos, a Bíblia. Isso aqui, meu querido, é alimento para a nossa alma. É alimento para o nosso ser. Aquele que se baseia mais nisso, ler mais, se tornará mais parecido com o nosso amado. Se tornará mais parecido com Cristo. A Bíblia é um caso à parte. É um livro sensacional. Leia. Vai edificar a sua vida e o seu coração. Então, nessa noite, eu separei esses 3 quesitos, esses 3 itens que podem nos separar de Deus, podem nos separar de Cristo. E se você se achou nessa lista, eu tenho orado menos, mas com essa pandemia eu estou orando mais, só que ao findar da pandemia, continue orando, sem cessar. Eu tenho pecado e isso me separou de Deus. Eu tenho negligenciado as escrituras de Cristo. Volte ao primeiro amor. Se você se achou nessa lista, não fique triste. Há esperança para nós. Há esperança para aqueles que não leem, há esperança para aqueles que não oram. Deus é um Deus amoroso. Ele te ama e deseja que você volte. Em Oséias 11, ele declara que Israel era como uma criança. Quanto mais ele se aproximava, Israel mais se distanciava. Em Oséias 11, se você tiver disponível aí, leia depois desse vídeo, você vai ver o amor de Deus por Israel. E Cristo, ao escrever a carta para a igreja de Éfeso no Apocalipse 2, ele declara algo que é mais ou menos assim: lembra-te, pois de onde caíste, e arrependeste, e pratica as primeiras obras. Lembra de onde caíste. Onde você caiu? Onde você pecou? Volte. Volte onde você pecou e arrependa-se. Isso é importante. Você caiu no quarto? Sem oração? Volte ao quarto. Você caiu ao pecar? Volte e não pratique mais. Você pecou ao não ler as escrituras? Volte a ler. Volte ao primeiro amor. Sei que o voltar é muito difícil, é algo doloroso, exige renúncia, e muitas vezes não queremos renunciar ao nosso tempo, né? Agora temos quarentena, temos muita gente em casa e temos tempo hábil. Só que no nosso dia a dia, trabalhamos, temos compromissos, e muitas vezes as coisas de Deus ficam de lado. E em Cantares mesmo, tem uma saída para isso. Tem um auxílio. Eu sei que é difícil. O voltar é muito difícil. E se você puder, em Cantares mesmo, no capítulo 6, ele declara assim. Capítulo 6, versículo 1. Para onde foi o seu amado? Ó mais linda das mulheres, diga-nos para onde foi o seu amado e procuraremos com você. Tem uma chave muito importante nesse versículo. Procuraremos com você. Fale para a igreja, fale para um irmão onde você tem caído, onde você tem pecado. Ele vai te ajudar a te levar para Cristo novamente. Fale com o nosso pastor. Pastor, eu não tenho conseguido orar. Pastor, eu tenho negligenciado as escrituras. Eu tenho pecado em assim assado em algumas áreas da minha vida. Ele vai te auxiliar. Ele vai te ajudar. Há irmãos que é mais chegar, há amigos que é mais chegado que irmãos, como diz Provérbios.
Então vamos aproveitar que é mais chegado que irmãos, vamos pedir esse auxílio. Eu quero voltar para Cristo, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a praticar o que eu praticava. Porque cada um de nós já fomos jovens cristãos e novos convertidos. E o amor queimava dentro de nós. Aquele desejo imenso de buscar, aquele desejo imenso de adorar. E ao decorrer da vida, isso vai esfriando. Se não há manutenção, se não há renovo, vai esfriando. Então, podemos nessa noite contar com nossos irmãos. Pelo WhatsApp mesmo. Mande uma mensagem e fale: irmão, ore por mim. Eu estou caindo nessa área, nessa e nessa. Ele vai te ajudar em oração, ele vai te auxiliar. Temos que se parecer com Cristo, o corpo de Cristo. Declaramos isso na ceia, somos o corpo de Cristo. Partimos o pão. Só que só é corpo de Cristo se estivermos unidos. Se estivermos unidos, é corpo de Cristo. A ceia não é apenas o pão, o pedaço de carne, o vinho, que representa o sangue de Cristo. Cada um pega uma parte, mas todos nós unidos formamos o corpo de Cristo. Temos que ser unidos, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena. Temos incertezas do amanhã, mas se permanecermos unidos, vamos vencer essa muralha, vamos vencer essa dificuldade. Que essa mensagem tenha tocado no teu coração, que essa mensagem tenha entrado na tua alma e reflita. Assim que acabar esse vídeo, reflita um pouco. Onde eu tenho caído? Onde eu tenho me perdido do meu amado? Deus abençoe a todos. Um forte abraço a todos. E em breve podemos nos reunir novamente na igreja. Grande abraço.